Isso, Lipão, por favor. Obrigado. Amém, queridos. Queremos continuar trabalhando dentro dessa série, como viver uma vida que agrada a Deus, né? Temos trabalhado alguns temas, já faz algumas semanas, né? E hoje nós queremos falar um pouco sobre um tema desafiador, né? Desafiador para a vida, desafiador para aquilo que, para o nosso dia a dia, mais desafiador ainda, falar sobre, ensinar sobre oração, né? Lendo um pouco essa semana, homens, por exemplo, como Martin Lloyd Jones, foi um pastor muito conhecido, autor de vários livros, de vários comentários, e ele vai dizer que nunca ele escreveu um livro sobre oração, porque ele nunca se sentia digno de fazer isso, quando ele olhava para a vida dele, e um homem de Deus, um homem que buscava o Senhor, mas ele olhava para a vida dele e pensava assim, cara, eu não vou escrever sobre oração, porque eu me sinto tão distante daquilo que eu gostaria e do ideal. E talvez, irmão, seja o sentimento que passa no teu coração. Talvez quando você pensa em oração, quando você pensa nessa palavra que fala tanto e às vezes nós nem conseguimos imaginar ou raciocinar toda a amplitude do que significa viver em oração e ter uma vida de oração, talvez seja o que você sinta, esse sentimento de indignidade sobre isso. Eu gostaria de orar tanto mais do que eu oro agora. Eu gostaria de ter tempo com Deus de uma forma tão mais íntima do que eu tenho agora, mas eu não consigo. Tantas vezes tentei, mas eu não consigo. Queridos, hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Eu não quero falar sobre aquela oração religiosa, eu não quero falar sobre aquela, talvez, expectativa que você tem no teu coração de dizer, eu vou orar todos os dias. Eu não quero falar sobre a religiosidade da oração, muito menos a assiduidade da oração e dizer que você precisa orar todos os dias, porque nós entendemos pela palavra de Deus que nós precisamos disso, né? Essas verdades, elas são muito claras na palavra de Deus. O que eu quero conversar com vocês hoje, de alguma forma, queridos, pela palavra do Senhor, é como nós desenvolvermos na nossa vida uma busca pelo Senhor. Uma busca pela presença de Deus, e essa busca pela presença de Deus, de alguma forma, a oração faz parte disso. Nós temos trabalhado vários temas relacionados ao tema geral e o tema maior, vivendo uma vida que agrada a Deus. Eu não sei se você, em algum momento, se perguntou isso. Será que a minha vida tem agradado a Deus? Essa talvez, queridos, seja a primeira pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos, não para o nosso irmão, não para a pessoa que está do nosso lado, mas no íntimo do nosso coração. Será que eu tenho vivido uma vida que agrada a Deus? Segunda pergunta, como eu posso saber que eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus? Como eu posso ter clareza? Como eu posso ter esse discernimento, essa convicção do meu coração que eu tenho vivido uma vida que realmente Deus se agrada da forma como eu tenho vivido? Eu quero falar um pouco sobre isso, mas antes de nós entrarmos no ponto específico, queridos, nós precisamos entender o projeto de Deus para nós. Nós precisamos entender qual que é o projeto de Deus para os seres humanos caídos dessa terra. Qual é o projeto de Deus para a minha vida e qual que é o projeto de Deus para a sua vida? Talvez o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29, pode nos dar uma direção em relação a isso. Ele vai falar que Deus escolheu algumas pessoas, a fim de que elas se tornassem a imagem e semelhança do seu Filho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E aqueles a quem Ele escolheu, Ele chamou. E aqueles a quem Ele chamou, Ele santificou. E aqueles a quem Ele santificou, Ele justificou e chamou para serem a imagem do seu Filho. Queridos, o propósito de Deus não é que você ore apenas como um fim em si mesmo. O propósito de Deus não é que você jejue como um fim em si mesmo.
O propósito de Deus não é que você leia a Bíblia com um fim em si mesmo. Sabe qual é o propósito de Deus maior? Nos tornar a imagem e semelhança do seu Filho primogênito. Nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. E talvez a pergunta que nós fazemos sobre será que eu tenho vivido uma vida que agrada a Deus, passe por isso. O texto de Efésios, capítulo 4, vai nos falar que Deus escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com a finalidade de edificar o corpo de Cristo, a fim de que cada pessoa sirva no reino e edifique uns aos outros. E ele não termina aqui. Qual que é a finalidade disso? A fim de que nós atinjamos a perfeita varonilidade, a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Toda obra da igreja, todo serviço pastoral, todo serviço evangelista, profético, seja lá o que for feito na igreja, tem um propósito. Sabe o que é, queridos? Equipar os santos para a obra do ministério, para que todos nós nos tornemos a cada dia mais parecidos com Jesus. E se nós perdermos isso da nossa vida, se nós perdermos o propósito, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos vir na igreja, e nós vamos cantar, e nós vamos louvar, e nós vamos ouvir uma palavra com um fim em si mesmo. Não é estar aqui religiosamente o que Deus quer de nós. Sabe o que Ele quer de nós? Que estar aqui, queridos, gere alguma mudança nas nossas vidas. Estar nos pequenos grupos gere uma mudança nas nossas vidas. Estar em um relacionamento discipulador gere mudança na nossa vida, e nós temos um padrão, o Senhor Jesus. Eu tenho me tornado mais parecido com Jesus. Eu tenho amado a cada dia mais como Jesus. Eu não estou falando isso, querido, para deixar você triste, para deixar você desanimado, porque nós todos estamos nessa caminhada e isso tem que nos alegrar. Saber que Deus tem um propósito e saber que a cada dia Deus, Ele vem ao nosso encontro para cumprir esse propósito na nossa vida. É Deus que vem, é Deus que estende a mão, é Deus que olha para você e diz, cara, eu tenho te chamado. O texto que eu compartilhei de Romanos agora fala isso. Aqueles a quem Ele escolheu, aqueles a quem Ele se doou, aqueles a quem Ele foi ao encontro. Ele foi por um propósito, nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E eu estou compartilhando isso, queridos, como base desse tema de oração, porque eu não quero que nós entendamos oração como um fim em si mesmo, porque nós podemos cair nessa religiosidade. Nós podemos cair na religiosidade de que nós somos chamados simplesmente a orar todos os dias. Meia hora, 1 hora, 2 horas, eu não sei quanto tempo você ora. Não é esse o propósito. O propósito é ser mais parecido com Jesus. Nem tem slide aqui, né? Estou olhando para trás. Mas, irmãos, agora tem lá, né? Dá para olhar lá, né? Queridos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 34. E eu gostaria de iniciar a leitura a partir do versículo 29. Êxodo, capítulo 34, a partir do verso 29. Se você quiser já adiantar o processo, querido, abra Êxodo, capítulo 29, e com o outro dedinho você já pode abrir 2 Coríntios, capítulo 3. Então deixa esses 2 textos abertos, porque vai ser os textos que vão nos nortear para aquilo que nós vamos compartilhar. Êxodo, capítulo 34 e 2 Coríntios, capítulo 3. Êxodo 34, versículo 29, diz assim: Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade voltaram-se para ele e Moisés falou com ele. Depois todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe havia declarado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com o véu.
toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, ele tirava o véu até sair. Quando saía e contava aos israelitas tudo que lhe havia sido ordenado, eles viam que o rosto de Moisés resplandecia. Mas de novo Moisés cobria o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. Agora você acompanhe comigo o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, diz assim: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para os filhos de Israel não contemplarem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, se o Senhor é Espírito, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Assim todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados. Repete isso comigo, queridos. Estamos sendo transformados, segundo a imagem, com sua glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, né? Estamos sendo transformados à sua imagem, com glória cada vez maior. Talvez a tua versão vai dizer que estamos sendo transformados de glória em glória, de glória em glória. Contextualizando para os irmãos, Moisés, ele havia subido o monte a primeira vez. Deus chamou ele e ele subiu e ele ficou 40 dias no alto do monte falando com Deus. E durante esse tempo ele não comeu e nem bebeu, e o texto vai falar que ele desceu de lá de cima com 2 tábuas, né? Os 10 mandamentos. E quando ele chega lá embaixo, ele olha e ele vê o povo adorando um bezerro de ouro feito por Arão, que era o vice-líder, o cara que tinha ficado responsável com o povo. Ele ficou indignado com aquela situação e ele quebrou as tábuas no chão, ele derreteu aquele bezerro de ouro e ele fez aquele povo que estava idolatrando beber na água aquele ouro que havia sido derretido. Enfim, muitos israelitas morreram naquele dia em função da idolatria, e Moisés indignado com toda aquela situação. Mas Deus chama Moisés a segunda vez. E Moisés sobe até o monte, e ele desce, ele fica 40 dias de novo no alto do monte, e ele desce de lá com mais 2 tábuas, mas agora essas 2 tábuas não haviam sido escritas pelo dedo de Deus. Ele mesmo, né, teve a responsabilidade de ele grifar os 10 mandamentos nas tábuas, e ele desceu de lá de cima, e ele não sabia que alguma coisa estava diferente nele. Quando ele desce, e ele se depara com todo o povo de Israel, com a liderança do povo de Israel, a liderança olha para ele e vê que a face de Moisés estava brilhando. A presença do Senhor, de alguma forma ela faz isso com a gente. Não o mesmo brilho, com certeza não, né? Porque ali foi algo totalmente impactante, mas a presença do Senhor faz isso conosco. Só que, o que Moisés começou a fazer, queridos? Moisés, ele não sabia, no primeiro momento, que a sua face resplandecia, mas à medida com que ele conversa com os líderes, provavelmente os líderes falaram: Moisés, olha a tua face. Ela está glorificada, ela está brilhando, ela está resplandecente. E o que aconteceu? Moisés, todas as vezes que ele entrava na tenda, porque naquela época o tabernáculo era uma tenda feita para se mover, feita para se levantar e caminhar juntamente com o povo de Israel, e tinha um lugar ali que era o lugar onde a presença de Deus se manifestava. Então Moisés colocou um véu, e nós já vamos saber por que esse véu foi colocado. E toda vez que ele entrava na presença de Deus, ele tirava o véu, mas todas as vezes que ele saía desse lugar da presença de Deus, ele falava com o povo e logo colocava o véu na face para que o povo não visse que a glória estava cada vez mais diminuindo. Ela estava cada vez mais se acabando. E talvez pelo desejo de que as pessoas continuassem o admirando, talvez pelo desejo de que as pessoas continuassem dizendo: uau, você é o cara. A tua face brilha quando você entra na presença do Senhor, para que as pessoas não percebessem isso. Ele coloca um véu, para que elas não pudessem olhar e nem perceber que essa glória estava diminuindo. Paulo,
com a revelação de Deus, ele, nessa carta aos Coríntios, ele vai dizer: nós não somos como Moisés. Nós não somos como Moisés, que nós precisamos colocar um véu na nossa face. Nós não somos como Moisés, que precisamos colocar uma máscara para que as pessoas não vejam algo em nós. Nós não somos como ele. Esse texto ele fala sobre duas alianças, queridos. A primeira aliança, ela diz respeito ao Monte Sinai. A primeira aliança diz respeito a esse momento em que Moisés sobe o monte e Deus dá a lei para ele. Não foi somente os 10 mandamentos. Um judeu, ele tinha 600 e poucas leis. Eu não sei se o pastor Daniel sabe de cor, mas é uma infinitude de leis que eles precisavam cuidar todos os dias. Não era só os 10 mandamentos. E quando Moisés sobe, ele desce com ordenanças, com leis, e ele diz tudo isso para o povo, e Deuteronômio capítulo 6 vai falar: se vocês fizerem isso, vocês receberão isso. Mas se vocês escolherem a morte, maldição virá sobre a vida de vocês. O que era isso? Era a lei. Se você não cumprir o que está escrito, você vai morrer. Essa era a lei. Mas a palavra de Deus, ela não terminou lá. A palavra de Deus, ela foi sendo revelada. Deus levantou seus profetas. Deus levantou Isaías para falar sobre um menino que um dia nasceria. Deus levantou Isaías para falar sobre uma virgem que daria à luz um filho. E ele seria chamado Emanuel, Deus conosco, Deus presente, o príncipe da paz, o Senhor dos senhores. E Jesus, ele vem. E Jesus, ele vive de uma forma perfeita, queridos, não cometeu nenhum pecado, nenhum mal se achou em sua boca. Mas ainda assim, os fariseus, os hipócritas daquela época, mataram o Senhor da glória, mataram o Filho de Deus, que não tinha nenhum pecado. Pregado numa cruz ele foi, de acordo com Isaías 53, ele foi humilhado, ele não abriu a boca em nenhum momento. Nenhuma palavra de maldição se ouviu na boca de Jesus enquanto ele estava sendo crucificado. A única coisa que ele falou foi: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Na cruz, Jesus, ele estabelece uma nova aliança. A aliança que é pela graça. Não é mais por aquilo que você pode fazer. Não é mais por aquilo que eu posso fazer. A única coisa que a palavra de Deus diz é que a palavra da salvação está bem perto. Ela está próximo do nosso coração. Ela está na ponta da nossa língua. E todo aquele que confessar que Ele é o Senhor e invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a graça do Senhor, aberta a todo aquele que está cansado. Por isso que Jesus, ele diz que prostitutas, cobradores de impostos estavam entrando no reino de Deus antes dos fariseus. Uma nova aliança foi estabelecida no sangue do nosso Senhor Jesus. Mas sabe o que está falando aqui? Coríntios está dizendo que esse povo judeu, toda vez que eles leem a lei, todas as vezes que eles leem o Pentateuco, pensando nos saduceus que acreditam que revelação bíblica é somente os 5 primeiros livros da Bíblia, ou os fariseus que acreditavam que todo o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, era a palavra de Deus, ou o judeu que acreditava nisso, neles foi colocado um véu, para que eles não enxergassem. Se você continuar lendo Coríntios, o próximo capítulo vai falar que eles não conseguem enxergar o resplendor da imagem de Deus que é Cristo Jesus. Tanto que eles estão esperando o Messias ainda. E neles estava e está um véu, e eles olham para aquilo que Deus fez no passado, e eles acham que aquilo é tudo que Deus fez. Entende, querido? Deus é um Deus que Ele continuou trabalhando. Ele continua agindo. E Deus é um Deus que continua agindo. Deus é um Deus que continua trabalhando. Nós não temos uma nova revelação, porque Hebreus vai nos falar que Jesus Cristo, Ele é a imagem e expressão de Deus. Quem contempla Jesus, contempla Deus. Mas os judeus ficaram lá atrás. É como se os judeus estivessem lendo um livro, e eles pararam numa página, achando que aquela página era a página final do livro, mas Deus continuou trabalhando. Um véu permanece sobre a vida deles pelo fazer. Você precisa fazer.
Você precisa realizar tudo aquilo ali. Se você não viver daquela forma, você será condenado. Mas eu e você, queridos, aplicando a palavra de uma forma clara para a nossa vida, nós não vivemos baseados em ordenanças. Nós não vivemos baseados naquilo que nós não podemos fazer. Existe uma imensidão de vida, de coisas que nós podemos fazer. A vida cristã, ela precisa ser vivida dessa forma. Não significa que eu não posso fazer isso ou aquilo, mas tem tanto a fazer. Dentro do reino de Deus tem tanta coisa que nós podemos realizar e é possível. E essa é a nossa caminhada com Deus. Então esse texto ele fala sobre duas alianças, uma aliança antiga e uma aliança nova. A questão que Paulo ele está dizendo aos coríntios, ele está falando lá no passado. A glória ela estava cada vez mais diminuindo. E para que o povo não percebesse que essa glória estava diminuindo, Moisés se escondia atrás de um véu. O texto de Coríntios, Paulo está falando que nós não podemos e não precisamos ser como Moisés. Nós não precisamos usar o véu. Nós não precisamos esconder diante do Senhor quem nós somos. O texto está falando aonde habita o Espírito do Senhor, ali existe liberdade. Liberdade para estar diante de Deus, liberdade para estar diante das pessoas. Queridos, algo que é importante nós entendermos sobre a realidade de quem nós somos. A realidade de quem nós somos, restaurados em Cristo Jesus, mas com uma velha natureza que ainda existe dentro de nós. Se nós olharmos para nós achando que em algum momento nós vamos ser aceitáveis a Deus pela perfeição daquilo que a gente faz, a gente não vai conseguir. Nunca vamos conseguir. Essa liberdade que o texto está falando é a liberdade de você se colocar diante de Deus como você é. Como você está. Do jeito que você é. Adão tomou uma atitude quando ele pecou e muitas vezes nós nos vemos em Adão. A primeira atitude que Adão tomou quando ele pecou contra o Senhor foi fugir do Senhor, cortar uma árvore de figueira e colocar a figueira sobre ele para que o Senhor não visse as falhas e os pecados, o pecado na vida dele. E Deus olha para ele e diz: Adão, onde você está? E chama Adão, e quando chama Adão, Deus tira essa folha de figueira de Adão. E Deus ali vai falar que ele sacrifica um animal e da pele daquele animal ele cobre Adão, porque tudo aquilo que Adão tentou fazer para que os seus erros, para que os seus pecados não fossem visíveis a Deus, foi impossível, queridos. E eu e você temos pecados em nossas vidas. Eu não vou falar erro, porque muitas vezes nós mudamos a palavra, nós queremos aliviar. Eu tenho uma falha aqui, eu tenho um erro, eu tenho um pecado. E muitas vezes nós queremos esconder daquele que nós não podemos esconder nada. Salmo 139, que nós compartilhamos e cantamos aqui, vai nos dizer: se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Salmo 139 vai continuar nos falando que antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já sabe tudo que vai sair da minha boca. Nós não precisamos esconder. Nós não precisamos esconder do Senhor a realidade de quem somos. Todos nós, queridos, somos falhos. Todos nós somos pecadores. E todos nós não precisamos manter diante do Senhor uma imagem que Ele sabe que não é real. Porque Ele nos vê por trás dos véus que a gente usa. Ele nos vê. E quando nós falamos sobre a nossa vida de oração, nós estamos falando sobre relacionamento com Deus, queridos. Oração não é um momento que você tira do dia simplesmente para orar, embora isso seja fundamental e nós já vamos chegar nisso. Mas oração é relacionamento. Oração é uma conversa. Oração com Deus está muito relacionado, às vezes, às conversas que nós temos com os nossos filhos. O Davi chega para mim e fala sobre qualquer coisa. Quero assistir televisão, quero tomar Nescau, quero assistir Patrulha Canina. No mundo dele, isso é tudo que existe. E a gente fala. Oração com Deus, falar com Deus e ter um relacionamento com Deus é isso, querido. É você simplesmente se colocar diante dele do jeito que você é.
e do jeito como você se vê. Nós não precisamos, diante dele, diante das pessoas também não, apresentar algo que na verdade não é real. E Paulo ele vai nos dizer o porquê isso é possível. Ao mesmo tempo que aquela glória do Antigo Testamento, ela desvanecia, o texto está falando que à medida com que contemplamos o Senhor, nós somos transformados à imagem dele de glória em glória. Algumas versões vai dizer em uma glória cada vez maior. Queridos, tem coisas nas nossas vidas, tem coisas, na verdade a grande maioria, que você não vai conseguir mudar na força do teu braço. As maiores mudanças que aconteceram na minha vida, aconteceram por eu me dobrar diante dele e passar tempo na presença dele. Eu estou falando não sobre oração como um rito religioso, mas como um desejo ardente de estar aos pés do Senhor. De dia após dia buscá-lo. De dia após dia se colocar diante dele, porque orar é mudar. Orar é transformação. As transformações que talvez você olha para a tua vida e você tem tentado há tanto tempo mudar, há tanto tempo restaurar, mas você não consegue. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, contemplamos quem Ele é. O texto nos fala que nós somos transformados à imagem de quem Ele é, à imagem do seu Filho. É isso que nós precisamos fazer dia após dia. Quando Deus liberta o povo de Israel do Egito, e eles começam a reclamar, Senhor, nós queremos água. Senhor, nós queremos comer as cebolas do Egito. E Deus falou, hoje mesmo eu vou mandar o maná para vocês, mas Deus deu uma ordenança para aquele povo. Deus falou, vocês não podem deixar para outro dia, porque no outro dia vocês vão ter que ir lá buscar. Hoje vocês vão colher para hoje, mas amanhã vocês vão colher para amanhã. Depois da manhã, vocês vão colher para depois da manhã. O único dia que vocês vão colher porção dobrada é na sexta-feira, porque no sábado vocês podem descansar. E se vocês forem lá, vocês vão perceber que lá não tem. Deus está estabelecendo algo com aquele povo sobre a importância de nós nos alimentarmos do Senhor dia após dia na presença dEle, dentro de um relacionamento, dentro de uma vida de oração consistente, mas não é sobre pão unicamente que a palavra de Deus está falando, porque Jesus veio ao mundo e Ele disse para os seus discípulos, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Jesus é o pão que nós precisamos dia após dia. Só que esse mundo, queridos, esse mundo nos dá tantas opções de coisas que nós precisamos. Esse mundo nos dá tantas opções de coisas que nós necessitamos. E nós muitas vezes não buscamos o pão que realmente nos alimenta. Mas é dele que nós precisamos para as mudanças que o Senhor quer gerar na nossa vida. Eu não sei o quanto esse texto, queridos, ele desperta você a isso. Eu não sei como está a tua vida de oração, o teu dia a dia. Eu não sei como está. Mas o desejo do meu coração, mesmo que isso não se torne claro em palavras, é que nós descubramos o quanto a presença de Deus transforma a nossa vida. É que nós desejemos ela. É que nós ansiemos por ela. Muitas vezes as nossas palavras elas são tão pequenas e tão falhas para aquilo que nós gostaríamos de transmitir. Deus nos chama dia após dia a um relacionamento. Deus nos chama dia após dia a viver na presença dEle. Mas muitas vezes nós rejeitamos, nós viramos as costas e nós não desfrutamos da vida que Ele tem para nós. A paz no coração, a paz em meio às adversidades, vem desse lugar. As curas que nós precisamos dentro de nós, no espírito e na alma, vem desse lugar. As restaurações, até mesmo de pessoas que nós podemos orar, e temos tantas respostas de oração quando nós intercedemos por pessoas, vem desse lugar. E nós precisamos, de alguma forma, queridos, na nossa vida, restaurar e valorizar o nosso tempo com Deus, a nossa vida de oração.
como você está. Você talvez está correndo o teu dia inteiro sem ter tempo com Deus. Talvez você tem coisas que você nem quer mostrar, tem coisas que você nem quer abrir. Mas a cura nessas áreas, queridos, vem quando nós abrimos. Vem quando nós abrimos e compartilhamos. A vida de oração, a vida com Deus, ela é tão maravilhosa. O tempo com Deus é tão maravilhoso. Eu me lembro, não que hoje eu me veja pleno em oração, mas eu me lembro, queridos, de tempos da minha vida, que eu chegava em casa do culto, do tempo de comunhão com os irmãos, já havíamos cantado, já havíamos ouvido a palavra de Deus, já havíamos orado junto. Eu chegava em casa, era outros tempos, né? Outra realidade familiar também. Mas a primeira coisa que eu queria fazer era correr para um lugar secreto e passar mais tempo com o Senhor. Eu, no tempo que eu trabalhava numa empresa em Ijuí, eu lembro que eu tinha uma cadeirinha no fundo da área que eu trabalhava, e eu deixava lá, para que eu lembrasse que o Senhor está perto, que o Senhor está comigo. Quando eu olhava para aquela cadeirinha lá, era uma representação para minha mente, para os meus olhos entenderem que o Senhor está perto. Eu já orei muito mais do que eu oro hoje, mas ao mesmo tempo eu sei o quanto eu preciso disso. Eu sei o quanto é alimento para a minha alma, eu sei o quanto tem áreas da minha vida que preciso de transformação, e não vai ser a força do meu braço, porque não é na força do braço, mas no Espírito do Senhor, todas as transformações que precisam acontecer na nossa vida. Eu gostaria de chamá-los a uma vida de oração mais consistente, do fundo do meu coração, não só para vocês, queridos, mas para a minha vida. Passarmos mais tempo com o Senhor, aos pés do Senhor, para nós amarmos mais, para nós perdoarmos com mais facilidade, para nós honrarmos mais e para viver aquilo que Deus tem para nós. Eu acredito de todo o meu coração que estar aos pés do Senhor vai fazer toda a diferença na tua vida, naquilo que você precisa. Amém, querido? Vamos começar agora. Queria separar um tempo para você, separe um tempo para você, fechar os teus olhos. Hebreus capítulo 4, versículo 16 vai nos dizer assim: portanto, nos aproximemos do trono da graça, e ali nós receberemos misericórdia e graça todas as vezes que nós precisarmos de ajuda. Feche os teus olhos, querido, e saiba onde você está. Feche os teus olhos e fale com aquele que está perto de você. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vós. É isso que a palavra nos fala. Feche os teus olhos. Eu não sei o quanto nesses últimos dias você orou, irmão, de todo o teu coração. Eu não sei como nesses últimos dias você falou com Deus, sabe, aquela oração que você reconhece Deus mesmo. Não aquela oração religiosa que nós temos que fazer, mas aquele momento onde você sabe que é só você e Deus. Aquele que vê você, aquele que conhece você, aquele que ama você, aquele que tem um propósito na tua vida, aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que tem te chamado a um relacionamento mais íntimo e mais profundo com Ele. Fale com Ele.
Senhor, obrigado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo silêncio. Obrigado porque do silêncio nós podemos te ouvir. E minha oração, Senhor, nessa noite, para a minha vida, Senhor, e para a vida dos meus irmãos, Deus, é que o Senhor aquiete todas as vozes que muitas vezes, Senhor, nos impedem de te ouvir, que nos impedem de te compreender, e nos impedem, Senhor, de ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Silencia nas nossas vidas e nos dá a graça, Senhor, de intencionalmente nos aquietarmos e aquietarmos as vozes ao nosso redor para estar na Tua presença, Senhor. Eu creio que é desse lugar que as maiores transformações da nossa vida ocorrerão. Eu creio que é desse lugar, Senhor, que as maiores e melhores experiências com o Senhor nós teremos. Nós queremos amar as pessoas, Pai. Nós queremos ter tempo de comunhão. Nós queremos cuidar uns dos outros. Mas nós queremos que tudo isso seja fruto daquilo que nós ouviremos do Senhor no secreto da nossa vida. Que tudo isso seja fruto do nosso relacionamento com o Senhor. E não o contrário, Senhor. Eu oro pela vida dos meus irmãos, Pai. Eu oro pelo relacionamento deles com o Senhor diário. Eu oro por renovação. Eu oro por despertamento, mais uma vez, agora de uma forma muito intencional, Senhor. Eu oro por despertamento na nossa vida e no nosso relacionamento contigo. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos a uma vida mais íntima contigo. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai, pelo poder do nome de Jesus e pela atuação do Teu Espírito em nós. Amém. Querido, quero compartilhar algo final sobre esse tempo silencioso com o Senhor, né? Que bênção escutar o silêncio. No mundo caótico que nós vivemos, isso é importante. Elias estava fugindo de Jezabel, que queria matá-lo, e ele vai para um lugar muito distante, né? Ele sobe um monte e lá ele busca Deus. E um grande terremoto, né? Deu, mas ele não ouviu Deus. Uma tempestade muito grande veio, mas ele não ouviu Deus. Veio um fogo consumidor, mas ele não ouviu Deus. De repente veio uma brisa suave. E ali estava o Senhor. Separe na tua vida, no teu dia a dia, um tempo assim. De solitude com o Senhor. É maravilhoso. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos.